Sabe o ali, que eu né? queria achar? Deixa eu ver se eu acho, que vou achar já, que eu acho que legal também a gente reagir a esse vídeo. Era uma pauta que não estava prevista, mas eu acho que vale a pena, Felipão, a gente reagir ao vídeo do Baby, a recado a Júlio Casares. Baby, que para quem não sabe é presidente da Independente, principal torcida organizada do São Paulo, ele detonou o presidente do São Paulo. Depois da derrota do São Paulo para apenas Fernando Diniz com o Vasco em casa. E olha, cara, eu vi uma parte do jogo. Olha, me surpreendeu o jeito que o Vasco jogou bola, mano. Não parecia assim. Tinha características dos times do Diniz, que prezar pela posse, etc. Mas você não via aquele bando de jogador amontoado de um lado e o outro lado desguarnecido. Se o Diniz mudar isso, É agressivo, né? se ele fizer um jogo mais posicional como ele fez, sem ficar acumulando jogadores nos setores do campo, que é uma coisa que definitivamente deu errado, quem sabe eu possa mudar minha opinião com relação ao Fernando Diniz, porque ontem o Vasco jogou muita bola contra o São Paulo no Morumbi. O São Paulo não viu a cor da bola, Felipe. E aí Eu vi, cara. e aí o Baby desabafou. Vamos ver aqui o que o presidente da torcida organizada do São Paulo falou. Deixa eu só colocar o áudio aqui. Aqui, pronto. Os tricolores estão por aí, mais uma vergonha aqui dentro de casa. O São Paulo conseguiu perder para um time que foi 5 vezes rebaixado para a Série B, perde para Mirassol. E o São Paulo tá essa bagunça aí, né? Ninguém sabe quem manda. Hoje ninguém sabe quem é o presidente, o Júlio Casares. Hoje você não tem CPF, hoje você some, hoje você não dá mais entrevista, hoje você não aparece mais. Você deixou o São Paulo Futebol Clube na mão de Belmonte, na mão de Nelsinho, na mão de Rui Costa, na mão de Chapecó, uns incompetentes, que eles já estão todos preocupados com política. Seu primeiro ano, ok, Júlio Casares, você você vinha fazendo um trabalho legal. Agora o seu segundo mandato você está se perdendo, sabe por quê? Porque você não tomou atitude. Eu avisei você, já tem mais de 2 anos que eu venho falando pra vocês, tem que profissionalizar a porra do CT. Você não, cara. Você ficou lá, tá deixando esses caras aí por política, né? Porque, cara, conselheiro não pode estar nesses cargos, tá bom? Eles não podem estar nesses cargos aí, tá? Eles querem ser tudo presidente, eles acham que vocês são donos do São Paulo Futebol Clube, né? Estão de brincadeira, cara, tá bom? E outra, ô Júlio Casares, o Zubeldia, não é a torcida que tem que xingar, não é a torcida que tem que derrubar ele. Quem tem que mandar embora é vocês que contrataram, seus incompetentes, tá? Não vem jogar o B.O. pra nós não, tá, seus incompetentes? Vocês têm que contratar. Eu avisei que 2025 seria o ano mais difícil da história. Vamos jogar agora a responsabilidade pra molecada? Vamos xingar a molecada? Vamos começar a embaçar no time aí agora? Eu avisei todos vocês, se não contratar, nós vai pra Série B, certo? Nós vai pra Série B. Se for da dívida, se vira, amigo, pra contratar 4 jogadores, 5 jogadores aí pra 2025, tá bom? Vocês estão preocupados com a porra da política, nós vai embaçar em todos vocês aí, parceiro. Respeita a porra do São Paulo Futebol Clube, respeita a nossa história aí. Cara, nós tá de saco cheio aí, vocês estão de palhaçada mesmo. Vocês estão de brincadeira, cara. Respeite o São Paulo Futebol Clube. Nós vai embaçada de vocês. Vocês deram 40 dias de folga agora, né? Os atletas, né? Amigo, se vira. Vocês têm 40 dias aí, ó, pra achar um novo técnico. Vocês têm 40 dias pra contratar jogadores, tá? E colocar o São Paulo Futebol Clube novamente nos trilhos. Senão, amigo, nem presidente do São Paulo Futebol Clube, futuramente você vai ser mais, amigo. Vai começar a embaçada de vocês e todos os caras que faz parte desses caras aí que vem acabando com o São Paulo Futebol Clube, certo? Atitude, Júlio Casares. Eu avisei você há muito tempo que você teria que mandar esses caras embora aí pra profissionalizar o São Paulo Futebol Clube. Você coloca um lá na porra da Barra Funda, um outro conselheiro na porra da Barra Funda, conselheiro, São Paulo tá essa merda, parceiro. Manda esses caras embora aí, contrata jogador, certo, parceiro? E recoloca o São Paulo Futebol Clube e sai a... Um grande salve aos tricolores. Caralho, até cortou assim. Bom. Cara, confesso que eu não acompanho a fundo a política institucional do São Paulo Futebol Clube, mas imagino que seja um clube extremamente fechado também, como dizem os Não, amigos vamos lá, paulinos, né? Felipão.
que eu tenho para dizer sobre isso? São Paulo tá vivendo um ano de tentar austeridade depois de vários déficits seguidos e dívidas bancárias enormes. São Paulo fez um acordo para poder honrar durante alguns anos esses pagamentos de dívidas bancárias e então poder novamente daqui a um tempo voltar a investir forte. E para isso São Paulo vendeu, para tentar equilibrar as contas, vendeu 14 jogadores no início da temporada. E focou muito mais na montagem de um time do que de um elenco. Acontece que esse time nunca aconteceu, porque o Sr. Lucas não jogou. O Sr. Lucas tem menos jogos que o Neymar esse ano. O Sr. Oscar não joga, ontem de novo não jogava. São Paulo, isso era previsto, né? O seu Caleri sofreu uma lesão de LCA. O zagueiro que estava se firmando, o Juan lá, machucou também. Então, cara, se o São Paulo tem só o Luciano, desses grandes caras, assim, o São Paulo tá podendo contar e está tendo que apelar para a base. Ontem o Rian Francisco, criticado aqui pelo queridíssimo Murilo, que faz o Fala Rival com a gente, fez um golaço ali no final, no apagar das luzes, né? E o Baby, fala bem, cara, a gente não pode cobrar a molecada. A gente vai fazer o quê? Tem que cobrar o quê? O treinador, tem que cobrar o presidente. E aí, assim, cara, existe nesse momento uma divisão muito grande na torcida do São Paulo com relação ao Zubeldia. Nossa, o Zubeldia está invicto na Libertadores. Ele foi eliminado ano passado sem perder. E esse ano, o São Paulo fez a segunda melhor campanha da Libertadores, só atrás do Palmeiras. São Paulo que vai enfrentar nas oitavas o Nacional, Atlético Nacional da Colômbia. E depois pode enfrentar novamente o Botafogo nas quartas de final. Ou a LDU, dependendo de quem passar desse confronto. O São Paulo tá nas oitavas da Copa do Brasil também. O Atlético Paranaense. Pega o Atlético Paranaense, que é bem acessível, o Atlético Paranaense que faz uma Série B bem fraca. Uhum. Então, o São Paulo tem grandes chances de avançar nas Copas, mas, cara, pode acontecer o que aconteceu com o Corinthians no ano passado. Você não tem elenco pra tocar 3 competições, você vai avançando nas competições de mata-mata e você vai deixando o brasileiro de lado. E o São Paulo corre seríssimo risco, cara, de entrar na zona do rebaixamento, porque uma das fortalezas que o São Paulo sempre teve, que é o Morumbi, não vem sendo mais, cara. O São Paulo perdeu pro Vasco em casa, perdeu pro Mirassol em casa, empatou com o Cruzeiro em casa. O São Paulo ganhou do Santos, no pior momento do Santos na temporada. Só, né? Pior momento do Santos na temporada. O São Paulo tem 2 vitórias no campeonato, cara. 2 vitórias no campeonato. O Santos já tem mais vitórias que o São Paulo, apesar de estar um ponto atrás. E os outros times vão... E o São Paulo vai ligando no retrovisor, os outros times estão na cola ali. O São Paulo está muito perto de entrar na zona do rebaixamento. E aí, nesse sentido, o que eu sei é que não está no vislumbre do São Paulo, da diretoria, contratar jogador para esse meio de ano. Nossa, porque o São Paulo não quer aumentar a sua folha salarial e o São Paulo precisa seguir com o plano de austeridade. Eu vi o Arnaldo Tironi falando que o São Paulo deve apresentar os números referentes ao primeiro semestre e os números devem ser positivos, tá? Com bom superávit e tudo mais. E o São Paulo quer seguir nessa toada de simplesmente tocar a banca desse jeito. Mas aí o que que eu tenho a dizer com isso? Se o São Paulo não vai contratar, se o São Paulo não decidiu que vai priorizar a austeridade, o São Paulo, para mim, tem que priorizar o Campeonato Brasileiro e não as Copas. Porque se o São Paulo entrar na loucura de é o time mais, como diz o Luca Bop, é o time com mais camisa na história da Libertadores e não sei o quê, e quiser priorizar a Libertadores, mano, vai correr um risco com esse time aí seríssimo de cair. Porque, cara, se o Lucas não aguentou o estadual e não aguentou o primeiro semestre, quem disse que como é que ele vai aguentar 3 competições simultâneas no segundo semestre? Ainda que você tenha um tempo para treinar, férias agora. Acho muito pouco provável. O Oscar, que estava 8 anos na China, o cara não vai aguentar o ritmo de 3 competições no segundo semestre no futebol brasileiro. Entendeu? Então, assim, o São Paulo hoje, para mim, precisa abandonar as Copas e não vai fazer isso, tá? Não vai fazer isso. Ninguém faz isso.
Atlético Paranaense acho que é acessível. Então, cara. mas o problema é o seguinte... Agora, Atlético Nacional, o problema é o seguinte, você vai passando dessas Copas, você vai ficando pra trás do brasileiro, cara. Não, mas eu acho que o erro que vai acontecer é, vão bancar o Zubeldia, vão bancar ele, aí o São Paulo vai voltar a mesma coisa, vai cair na Libertadores e aí a pressão vai ser gigantesca da torcida, porque boa parte da torcida ainda acredita que o São Paulo é essa camisa aí que o Bob sempre propaga na internet, a camisa que enverga o varal, que não sei o quê. Essa coisa do rico falido na roda de amigos. Né? O cara que tá devendo tudo, mas ainda tem o sentimento de bilionário, assim, com aquela Ferrari 97 na garagem. Esse é o nosso querido Bob falando do São Paulo. É isso, vai voltar... perdeu pro Nacional, vou ter que mandar, vai ficar insustentável, porque já tá insustentável o Zubeldia. Ontem ele tomou a vaia gigantesca que eu ouvi aqui da minha casa. Pra quem não sabe, eu moro próximo ao estádio aqui. Ouvi daqui a vaia. E tava vazio, hein? Tinha 20 mil pessoas, 20 mil guerreiros no Dia dos Namorados, no Morumbi, com 9 graus. Vai ser isso, cara. Vai perder pro Nacional na Libertadores e mandar o Zubeldia embora. E aí? Vão trazer quem? Cara, e aí assim... É a cara dessa diretoria, é a cara desse presidente patético, que é o Júlio Casares, que vai em podcast e fica imitando o Silvio Santos. Se eu fosse São Paulino, eu estaria maluco com um cara desse presidindo meu time, velho. Que isso, cara? Um blogueirinho que fica postando coisinha na rede social e tal, etc. Um cara, assim, absolutamente deslocado da realidade, cara. Muito boa essa imitação. Ele imitou bem, pelo menos. Pelo amor de Deus, cara. Mas, Vem pra cá hoje. Mas então, cara, o que eu acho aqui? Eu acho que o São Paulo tem que fazer uma escolha, tá claro pra mim. Não dá pra abraçar o mundo. E assim, cara, se é um ano de reconstrução, abraça o Campeonato Brasileiro, fica no meio de tabela, abandona as Copas e reconstrói, cara. Reconstrói, vai reconstruindo. Porque, cara, se o São Paulo cair pra Série B, todo esse processo de reconstrução financeira vai pro vinagre. Você perde metade das receitas pro ano que vem. Você entendeu? Então, e outra, você mancha a história do clube. O clube que nunca caiu pra Série B. Cair pela primeira... Não tem nada pior do que você cair pela primeira vez na Série B. Eu passei por isso em 2023 e é o pior sentimento do mundo. Então, assim, e vai ficar insustentável pra diretoria se isso acontecer. Então, assim, tá muito na cara. Agora, com relação ao Zubeldia, cara, pra mim tá claro que é questão de tempo, tá? Pra mim, não sei se vai ser agora, antes da parada, se vai ser depois, mas é questão de tempo pro Zubeldia cair. Você não acha que os jogadores já largaram também? Não sei, cara. Pô, eu vi no jogo ontem, tudo bem que eu vi o jogo meio assim, né? Tava namorando no momento, mas eu vendo os melhores momentos depois, assim, cara, pô... Parece que os jogadores não estão nem aí. Assim, o melhor momento não é o suficiente para analisar. Eu não vou dizer isso, mas o que eu posso dizer é que o trabalho é ruim, cara. O trabalho é ruim esse ano. Legal. E reflete isso no Campeonato Brasileiro. E assim, cara, se o São Paulo for mudar, vai acabar tendo uma atitude óbvia, trazer o Crespo. Não vejo outro cara, que é um cara, inclusive, que o São Paulo mandou embora porque estava na zona do rebaixamento. E aí hoje, pra salvar o São Paulo, Crespo, se é que vem... Jorge Jesus? Salvaria o São Paulo. Jorge Jesus jamais vai aceitar o São Paulo. Esquece. Jamais? Esquece, jamais. Jamais. Esquece. Nessa situação, Jorge Jesus ele quer brigar lá em cima, cara. Esquece. Pra mim, uma solução pro São Paulo pra ontem seria o Ramon Dias. Mas os caras vão esperar ele fechar com a seleção do Peru aí, que tá atrás dele. Esse cara daria um jeito no São Paulo pra mim. Mas os caras não vão fechar. Então, assim, cara, eu tô curioso pra saber o que vai acontecer com o São Paulo Futebol Clube no segundo semestre, inclusive na postura da diretoria, quando vai trocar de treinador e quando trocar, pra onde vai, porque o mercado de treinador no Brasil tá bem complicado. Bem complicado, cara. Hoje, se você perde o Zubeldia, não tem um nome unânime. Assim. Não tem. Não um cara tem. que vai chegar e vai
dar aquele choque nesse elenco. Sampaoli moribundo seria o do nome pro São Paulo? Nossa, eu acho arriscado demais, cara. A chance de dar uma merda federal é gigante. Assim. É. Um Luciano no elenco, vixe, Difícil, cara. difícil, cara. Difícil mesmo. Bom, Difícil. deixa eu ler os superchats aqui. O Arthur Ambrosin falou Edenilson, 41 anos. Não entendi. E o PJ mandou aqui, se o trabalho do Zubeldia fosse do Roger, Kleber Xavier, Carilli, a paciência seria a mesma? Óbvio que não. Se Já não fosse disse- pelas madeixas do Zubeldia, esquece. E pelo sotaque espanhol, É, falasse português, se ele se chamasse Miguel, já tinha caído. é isso.